Sabe aquelas ações que a gente faz todo dia, quase no automático? Parece que são escolhas nossas, né? Mas e se não forem? E se na verdade a gente estiver só seguindo rotas no mapa invisível dentro da nossa cabeça? Um mapa que é desenhado por uma coisinha chamada dopamina. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar fundo para entender como esse mapa funciona e, o mais importante de tudo, como a gente pode pegar a caneta e redesenhar ele do nosso jeito. Olha só que interessante. Para começar, tem essa frase aqui do neurocientista Andrew Huberman, que é um soco no estômago. Ele diz que, se você levar as coisas ao máximo, vai se sentir esgotado e subestimulado depois. Isso resume perfeitamente o paradoxo que muita gente vive hoje, né? Aquela busca sem fim por mais estímulo, mais um vídeo, mais uma notificação. E no fim do dia, a gente se sente totalmente sem energia e, pior, sem motivação para fazer o que realmente importa. Beleza, então qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro a gente vai entender a armadilha da dopamina que prende todo mundo. Depois, vamos ver uma analogia que, clareia tudo, a do tal mapa oculto. Em seguida, a gente parte para a ação, com algumas estruturas para reprogramar o cérebro. E aí, um kit de ferramentas bem prático. Para fechar, a gente vai falar sobre algo maior, sobre ir do consumo para a criação. Então, vamos entrar de cabeça na primeira parte, a armadilha do esgotamento da dopamina. A real é a seguinte: essa busca constante por gratificação instantânea, ela não sai de graça. Tem um preço, um custo neurológico bem alto. E esse custo nos joga num ciclo vicioso, sabe? Um ciclo de picos e vales que fica cada vez mais difícil de sair. E aqui já vem a primeira quebra de mito que o Huberman sempre fala. Muita gente acha que dopamina é prazer, é a molécula do prazer. Só que não é bem assim. Pensa na dopamina não como o prêmio, mas como o combustível que te faz ir atrás do prêmio. É a molécula da motivação. É sobre a vontade, a antecipação, a busca pela recompensa. Isso muda tudo. E essa imagem aqui explica o conceito do Huberman de um jeito genial. Funciona assim: para cada pico de dopamina que a gente consegue com coisas fáceis, tipo rolar o feed infinitamente ou comer um doce, existe uma queda. E o problema é que essa queda é sempre mais profunda e mais longa que o pico. É como um vale de dor. E é nesse vale que a motivação para fazer as coisas importantes simplesmente desaparece. Aí o que acontece? A gente fica desesperado para sair desse buraco e vai buscar outro pico fácil. E o ciclo se repete. Ok, então o que a gente tira disso tudo? Que talvez o problema não seja a falta de força de vontade ou disciplina. Talvez seja um problema de navegação. Não adianta remar com mais força se o mapa está errado, concorda? E é exatamente aqui que entra a analogia principal de toda essa nossa conversa. Essa ideia vem de um especialista em comportamento chamado Chase Hughes. É o tal do mapa de dopamina. Imagina que o nosso cérebro tem um tipo de livro-caixa interno, e cada atividade que a gente faz, de ver uma série a trabalhar num projeto, tem um valor ali, uma pontuação de dopamina. E como o nosso cérebro é, por natureza, programado para economizar energia, ele sempre vai escolher o caminho mais curto e fácil para conseguir o máximo de pontos. E olha só como fica um mapa todo bagunçado na prática. É exatamente isso que a gente vê aqui. As fontes de dopamina fácil, barata e rápida, elas dominam o mapa inteiro. 50% para redes sociais, 30% para pornografia, sobra o quê? 5% para metas que realmente importam. Não tem como dar certo. A gente simplesmente fica sem moeda de motivação para investir no que vai trazer retorno a longo prazo. Certo, diagnóstico está feito. O mapa está errado. E agora? Como é que a gente redesenha isso? Bom, a grande sacada é entender com quem a gente está falando. Não adianta tentar convencer a parte lógica do cérebro. A gente precisa conversar com a parte mais antiga, o cérebro primitivo, o cérebro mamífero. Esse cara não entende de lógica ou de planos de 5 anos. Ele entende de instinto, de imagem, de emoção e principalmente de repetição. E para fazer isso, a gente tem duas estruturas. A primeira é do James Clear, autor de Hábitos Atômicos. A abordagem dele é quase como a de um engenheiro. A ideia é: pare de lutar contra o seu ambiente e comece a desenhar um ambiente que trabalhe a seu favor. Quer ler mais? Deixa o livro em cima do travesseiro. É impossível não ver. Quer treinar de manhã? Deixa as roupas de ginástica prontas. A lógica é tornar o caminho certo o caminho mais fácil. A segunda estrutura é do Chase Hughes e ela é, digamos, mais agressiva. Ele chama de fórmula FEAR, que em português seria medo. Foco, emoção, agitação e repetição. Aqui a parada é mais intensa. É sobre bombardear o seu cérebro primitivo sem parar. Foco é ter imagens das metas em todo lugar. Emoção é conectar aquilo a um porquê muito forte.
A agitação é quebrar a rotina para forçar o cérebro a prestar atenção. E repetição, bom, é repetir isso todo santo dia até virar a nova realidade. Beleza, entendemos as estruturas. Agora vamos para o kit de ferramentas. O que a gente pode fazer, na prática, para redesenhar esse mapa? Essas aqui são o que a gente chama de ações de alta alavancagem. Sabe, pequenos hábitos que criam um efeito dominó gigantesco no resto do dia. Tanto Haberman quanto Clear falam muito desses hábitos que vêm rio acima, os hábitos matinais. Coisas como, sei lá, pegar um pouco de sol assim que acordar, tomar um banho frio, se movimentar um pouco. Isso não são só tarefas aleatórias. Elas funcionam como um reset nos seus neurotransmissores para o resto do dia inteiro. Fica muito mais fácil tomar decisões boas depois. E tem também a técnica de empilhar hábitos. Tipo, depois de tomar meu café, eu vou meditar por 1 minuto. Você usa um hábito que já existe para ancorar um novo. São pequenas vitórias que, somadas, criam um impulso enorme. Mas tudo isso leva a gente para uma pergunta muito mais profunda, né? Por que fazer todo esse esforço? Qual é o objetivo final? E a resposta não é só ser mais produtivo. A parada é muito mais fundamental. É sobre mudar a nossa postura perante a vida, deixar de ser um consumidor passivo e se tornar um criador ativo. O Jordan Peterson bate muito nessa tecla. Ele diz que essa ideia de que a vida é sobre buscar conforto e prazer, isso é uma armadilha. A gente não foi feito para isso. A satisfação de verdade, aquela que dura, ela não vem do consumo fácil. Ela vem de abraçar um desafio difícil, um desafio que tenha significado. E o ponto central dele é este: quanto mais a pessoa foca em si mesma, mais infeliz ela tende a ser. Parece contraintuitivo, mas faz todo o sentido. A busca não deveria ser pela felicidade, mas por um propósito. E um propósito quase sempre é encontrado quando a gente tira o foco do próprio umbigo e direciona a nossa energia para fora, para servir uma causa, uma comunidade, outras pessoas. É isso que, no fim das contas, redesenha o mapa de uma forma que ele nunca mais volta a ser o que era. E, para fechar o raciocínio, o Chase Hills nos puxa de volta para a realidade com uma frase bem direta. Ele diz que seus hábitos hoje estão construindo um de 2 futuros. Ponto. Não existe meio termo, não existe ponto neutro. Cada ação, cada segundo gasto rolando o feed, cada escolha está construindo ativamente um desses 2 futuros. Então, a reflexão final que fica é essa. Dá uma olhada honesta no seu mapa de dopamina hoje. De onde está vindo a sua motivação? Essa rota que está sendo seguida, ela leva ao futuro desejado ou leva para um lugar do qual se está desesperadamente tentando fugir? A boa notícia é que a caneta para redesenhar esse mapa, ela está na mão de cada um. E a hora de começar é agora.